todo mundo me conhece desde muito pequenininho. O momento que a gente vive é péssimo. Nunca tivemos aí uma eleição com 2 candidatos na CBF. O meu projeto é um projeto... Conheci o Ronaldo jovem, o Ronaldo campeão do mundo em 94, o fenômeno, finalista de 98, campeão do mundo em 2002, depois uma reta final de sua carreira, o Ronaldo do Brasil, e a gente passou a conhecer também o Ronaldo empresário, gestor, e agora me parece um Ronaldo querendo dar um outro passo na sua trajetória, seria como dirigente de entidade, CBF, você falou de candidatura, que Ronaldo é esse desse momento de 2025? Bom, Pedro, primeiramente, bem-vindo à minha casa e à ESPN também. É um prazer tê-los aqui. Eu acho que a grande vantagem de tudo isso que você falou é que todo mundo me conhece desde muito pequenininho, né, desde muito jovem, e todos veem a credibilidade que eu tenho, seja como jogador, seja como empresário. Em qualquer coisa que eu faça, as pessoas olham para mim e falam, pô, cara, legal, esse cara passa uma coisa bacana, passa uma transparência, passa um compromisso com aquilo que ele quer. Então, eu acho que eu tenho que aproveitar essa vantagem, né, dessa minha maneira de ser, de sempre, porque, na verdade, os objetivos vão mudando ao longo dos anos, mas a minha essência, os meus valores são os mesmos de sempre. E aprendendo também muito, lógico, de acordo com a mudança de objetivo. E o mais bacana disso tudo também é que eu continuo na mesma indústria, né? A indústria do futebol, que é a minha grande paixão, meu grande amor, e estar na indústria do futebol para mim, seja como jogador, que eu fui durante muitos anos, seja como empresário, empreendedor, que eu fui com o Cruzeiro e ainda sou com o Valladolid. E agora esse novo projeto que na minha cabeça é um projeto muito complicado, muito difícil, né, de se conquistar, mas não é impossível. E eu vou usar de todo o meu poder, toda a minha força, toda a minha credibilidade para poder, uma vez mais, ajudar, né, o futebol brasileiro, a indústria do futebol brasileiro a melhorar, porque o momento que a gente vive é péssimo, né? Talvez nunca estivemos tão no fundo do poço como nós estamos hoje no futebol brasileiro, e no geral, não digo nem somente nos resultados esportivos, mas na gestão da CBF, a gente vê problemas diariamente, a gente vê problemas no calendário, a gente vê problemas de arbitragem, a gente vê a audiência dos jogos caindo, a gente vê o interesse da população diminuindo cada vez mais pelo esporte número 1, pela paixão nacional, e na minha cabeça isso é inaceitável. Então eu vou me dedicar muito nesse período de pré-eleitoral para poder conseguir realizar esse objetivo de chegar à presidência da CBF e poder ajudar mais uma vez aí o futebol brasileiro a recuperar o seu rumo, né? Para mim é inaceitável que o futebol brasileiro esteja nessa situação, né? Sem representatividade na Conmebol, sem representatividade na FIFA, sendo mais um player na indústria do futebol mundial. Eu acho que a seleção brasileira e a CBF, a gente tem um potencial muito grande para ser o que a gente já foi algum dia, né? Porque a gente sempre esteve no topo, mas hoje em dia a gente está muito longe disso tudo. Me chama a atenção quando você fala que vai ser um processo difícil. Tecnicamente, hoje você se apresenta como candidato, quer ser presidente da CBF, ainda falta, claro, adesão e registrar chapa, mas o Edinaldo também Rodrigues, atual presidente da CBF, deseja se manter no poder, deseja uma reeleição. São apenas 2 candidatos. O presidente que está lá, talvez que já carregue a marca de estar há muito tempo, a CBF de muito tempo, e você querendo representar
essa mudança. Mas por que tão difícil esse processo? Você que já vem há pelo menos aí mais de um mês, quase 2 meses, falando de ser presidente da CBF, o que está tão difícil para conseguir chegar lá? Esse processo eleitoral seria tão difícil por quê? Quando eu falo que vivendo e aprendendo na indústria do futebol, para mim é muito louco de não ter visto tanta coisa errada há muito tempo atrás. O sistema hoje no futebol, na CBF, ele é um sistema feito para quem está lá sentado na cadeira se perpetuar e a situação conseguir sempre reeleição e colocar sempre o seu próprio candidato, dificultando qualquer candidatura, qualquer chapa de ser criada, né? Haja vista que nunca tivemos aí uma eleição com 2 candidatos na CBF. Sempre houve uma articulação para impedir uma outra chapa de ser articulada e de ser criada. Quando eu digo que é muito difícil você quebrar o sistema, é porque é um sistema realmente feito para se perpetuar, né? Por exemplo, eu tenho que conseguir 4 votos de Federações. votos, né? Apoio de federações, 4 federações e 4 clubes para fazer a minha chapa. Só que hoje o grande problema é que as federações são extremamente dependentes dos benefícios financeiros que a CBF dá, e uma vez que esses benefícios financeiros dados pela CBF param de chegar nas federações, a federação dura 1 mês, 2 meses e eles fecham as portas, porque não tem como sobreviver e não tem como criar novos recursos, não tem como se manter, né? Então é uma espécie, inclusive, de terrorismo, né? Porque articulando muito com as pessoas e conversando com muitos presidentes, percebi que dificilmente vai ter alguém declarando voto para mim no período pré-eleitoral. Portanto, é uma articulação complicada, é uma articulação delicada, né? Temos que convencer ao eleitorado, que são os presidentes de federações e presidentes de clubes, que o meu projeto é um projeto revolucionário. E eles podem ter certeza absoluta que eu vou fazer com que as federações arrecadem mais, eu vou fazer com que os campeonatos estaduais melhorem suas competições, vou fazer que arrecade mais através dos campeonatos estaduais. Tudo que a gente vê hoje que não está dando certo, arbitragem, calendário, eu tenho um plano para tudo isso, para melhorar tudo isso. Essa agenda impopular de mudanças, o Ronaldo, presidente, sentou na cadeira, primeiro dia, tem que ser feito, urgente, que precisa mudar para ontem. Sentar com as federações, sentar com os clubes, todos reunidos. Vou propor a eles a minha ideia de mudança, que eu acho que vai ser aprovada por unanimidade. Desde já eu posso prometer que nós vamos aumentar a arrecadação de cada estadual, nós vamos melhorar a competição de cada estadual, nós vamos melhorar a audiência de cada estadual e nós vamos voltar pouco a pouco a resgatar esse amor incondicional do futebol brasileiro. Ainda chama muita atenção o futebol brasileiro no Brasil, mas não é aquela coisa como tem com um clássico estadual que aquele é o evento do estado. Já não é assim há algum tempo. Nós temos que resgatar isso, né? O futebol, além da prática do esporte, a gente pode aproveitar muito o poder do futebol com mensagens positivas, histórias incríveis. O esporte, né, ele tem esse poder de influência com as pessoas, né? Hoje em dia a gente vê, inclusive, jovens na periferia se orgulhando em querer ser bandido, né? Nós chegamos realmente num momento onde
o futebol brasileiro ele pode ajudar muito na área social e eu tenho isso em mente também, né, de cada estado dar a sua contribuição na área social praticando futebol. Ronaldo, se abriu o nosso papo falando que você tinha algo que se pede muito no futebol brasileiro, que é a credibilidade, para poder chegar na principal cadeira de comando do esporte nacional. E, obviamente, quando você anuncia ser candidato, muito começa a se badalar a candidatura e muito começa a se questionar também, e foi falado do possível conflito de interesses que existiria por você ter relação comercial com um jogador que é de seleção brasileira, ser garoto propaganda de banco e de fornecedora de seleção brasileira, ainda ter algum tipo de relação societária, jurídica ou até de dinheiro, financeira com o clube, no caso o clube que você comprou e vendeu, né, o Cruzeiro. Como você pode explicar isso? Está ciente do conflito? Existe o conflito? Não existe? Também há algum plano de ação nesse sentido de não ter mais esse conflito de interesses? Como seria isso? Bom, primeiro, esse estatuto foi feito, ninguém nunca imaginou que pudesse alguém concorrer à presidência da CBF com credibilidade e imagem para ser vendido, para vender qualquer produto, né? Acho que isso é importante dizer, porque eu chego com essa credibilidade porque pelos anos todos que eu venho trabalhando e me expondo publicamente, né, e eu conquistei isso. Logicamente, sou ciente do possível conflito de interesse que posso ter se eu ganhar a eleição, né? E uma vez que eu ganhar a eleição, não haverá nenhum conflito de interesse, eu resolverei todos esses conflitos de interesses, né, que pode causar aí minimamente estranheza nos olhos do público. A minha imagem ela é transparente, a minha credibilidade é transparente, as pessoas olham para mim, como você mesmo comentou no início, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem o que eu faço, o que eu fiz, onde acertei, onde eu errei, e às vezes que eu errei era sempre me prejudicando somente a mim mesmo. Então, eu acho que essa credibilidade não tem preço. Portanto, é claríssimo que eu vou resolver qualquer tipo de conflito de interesse antes de uma posse. O grande público ele quer saber da seleção brasileira. Por que não vence? Por que não está em primeiro nas eliminatórias? Por que não ganha de todo mundo com facilidade, como já foi um dia, até em alguns momentos da sua época de seleção brasileira? Como é que se enxerga a seleção brasileira hoje? Uma seleção que ainda não tem o Neymar de volta, uma seleção que tem um treinador que já é o terceiro treinador dentro de um mesmo ciclo de Copa do Mundo. O que o candidato Ronaldo enxerga que precisaria ser feito, o que não está bom ou está bom nessa seleção brasileira? Eu acho que influencia diretamente nos jogadores o que acontece na CBF, né? A gestão que a CBF tem, a gestão do medo. A CBF despediu mais de 200 funcionários de 2 anos para cá. E eu acho que isso tudo interfere dentro do campo. Os jogadores não têm um líder em que confiam e que jogariam e dariam a vida por esse líder. Eu acho que os jogadores hoje fazem o que realmente podem, né, com poucas soluções, né? Um momento em que a seleção não consegue, apesar de ter ainda grandes jogadores e os melhores em vários times da Europa, ela não consegue, enquanto se reúne, criar um time sólido, um time unido, um time que representa realmente a seleção brasileira e que joga de acordo com a nossa história. Mas eu acho que isso parte da gestão da CBF, e onde é o topo da pirâmide e para onde os jogadores olham e não se sentem representados, e eu acho que isso influi bastante dentro de campo. Onde está a responsabilidade do treinador, no momento, Dorival Júnior, nessa situação do time em campo? Acho que o treinador também é uma outra vítima desse sistema, né? Porque cada vez que você reúne a seleção brasileira, você tem menos tempo para estar com eles. Isso daí
é cada vez mais difícil para um treinador você treinar 3 dias, 4 dias para fazer 2 jogos e respeitar os jogadores que estão vindo de jogos com seus clubes, que já chegam, aí tem que fazer recuperação 2 dias para depois fazer um treino e uma preparação para o jogo, depois no dia seguinte já joga. É um calendário bem cruel para os jogadores e para o treinador principalmente, porque não consegue treinar seus jogadores, seus atletas, né? Mas, repito, eu acho que ainda é o reflexo do topo da pirâmide que influencia para baixo todos que estão na seleção brasileira. E no topo da pirâmide, aí eu volto a te perguntar, está o comando da seleção brasileira. Houve essa ideia na cabeça, houve essa conversa, por que surge essa informação do Guardiola no projeto do Ronaldo à presidência da CBF? Então, Pedro, eu adoraria poder te falar tudo o que eu estou fazendo nesse momento, mas nesse momento desviar a atenção para o principal problema do futebol brasileiro, isso não vai me ajudar e não vai ajudar o futebol brasileiro. A escolha do treinador, quando eu for eleito, é uma escolha importante e eu estou pensando e tenho conversado com muita gente sobre isso. Mas a gente não pode desviar o foco do principal problema. O principal problema da seleção brasileira, da CBF, é a atual gestão. E a gente tem que tentar, de todas as maneiras, ser eleito para a gente começar, assim, a estruturar o futebol brasileiro a partir da base da pirâmide e, logicamente, no topo da pirâmide, a escolha de um treinador capacitado a nível de seleção brasileira. Enfim, a seleção brasileira tem que ter os melhores. A gente tem que ter os melhores para comandar a nossa seleção, os melhores jogadores, os melhores treinadores. E com certeza esse cara que vier, ele vai ter um papel importante no desenvolvimento do futebol brasileiro, porque eu não quero só um treinador para ele ir lá e treinar os times. Eu quero que ele participe ativamente nesse desenvolvimento do futebol brasileiro. Na base da pirâmide, ele tem que estar lá, ele tem que desenvolver a metodologia junto comigo. O que você tem visto desse início de retorno do Neymar aos gramados, principalmente ao futebol brasileiro, e o que você pode falar? Se é normal, se é um retorno mais lento? Você também ficou parado às vésperas de uma Copa, praticamente não jogou nas eliminatórias daquele ciclo de 2002, por uma lesão grave. O que você está enxergando do Neymar? É possível ainda ter o Neymar perto do seu auge técnico? Ainda é possível enxergar o Neymar como protagonista dessa seleção na Copa de 26? Primeiro, muito feliz que ele tenha voltado e que ele fez essa escolha, porque eu acho que o jogador, se ele não está feliz onde ele está, ele rende menos. Segundo que a gente tem que ter paciência com o retorno, né, de uma lesão. É uma lesão complicada, vai ter recaída, vai ter problema muscular, porque um ano parado é um tempo longo, né, e já tinha ficado uns meses também antes. A gente tem que ter uma paciência com ele, mas logicamente a gente tem que ter um compromisso dele de que ele realmente quer ser o protagonista da Copa do Mundo de 26. Se ele tem esse compromisso, eu tenho certeza que ele vai fazer todos os sacrifícios possíveis para ele ser protagonista da Copa do Mundo. E se ele ainda não está claro, se eu ganhar a eleição, eu vou convencer ele disso. O Brasil está às vésperas de receber o Mundial em 2027. O que você entende, acompanha, acha que é necessário? O que você pensa também para o futebol brasileiro feminino, que recentemente, com muitos problemas, seja de organização interna, seja de organização básica de calendário, o que você tem acompanhado e pensado também para isso? Isso é uma outra coisa que faz parte da gestão atual, né? O futebol feminino é uma outra vítima dessa gestão. E nós vamos apoiar, nós vamos investir muito no futebol feminino, nós vamos falar com os players de transmissão para intensificar também, né, no futebol feminino, para que aumente a audiência, para que aumente o investimento, seja televisão, seja em cobertura do futebol feminino, em infraestrutura,
que o futebol feminino hoje tem infraestrutura precária, poucos clubes têm uma boa infraestrutura, né, dedicada ao futebol feminino. Eu sei porque quando eu entrei no Cruzeiro não tinha absolutamente nada, a gente fez um time praticamente do zero, reformulamos toda a Toca da Raposa 1 e 2 para dar condições às atletas também de treinamento, de capacitação, de alimentação, de descanso. Enfim, tem muita coisa a ser feita e Copa do Mundo aqui no Brasil, imagina, é uma oportunidade única que a gente tem de também passar a nossa mensagem para o resto do mundo. É um evento que vai ser visto no mundo inteiro, então nós temos muito trabalho de casa para fazer. Você falou em Cruzeiro, chegar nesse assunto Cruzeiro. Recentemente vi uma entrevista sua com o Romário, desculpa, você bateu um papo com o Romário e disse que você estava cansado, desgasta muito, mais daquilo que você imaginava a gestão do Cruzeiro. E agora você se mostra com muita energia para o desafio da CBF. O que te assustou mais lá na gestão? O que desgasta tanto por lá? E se tivesse que avaliar uma nota para como foi sua gestão no Cruzeiro, por que não continuou? E até para como foi sua gestão no Valladolid, por que não continuou? Por que virou essa página dos clubes e agora para a CBF, um balanço desses dois clubes? Olha, foi maravilhosa a minha experiência com o Cruzeiro. Logicamente que a gente tinha que matar um leão todo dia e eu acho que o futebol é isso. Mas o torcedor, ele tem que estar muito mais integrado com a filosofia do clube, ele tem que entender a dificuldade do clube, né? O torcedor, normalmente, ele é mais passional, ele quer saber do resultado, quer saber se ganhou ou se perdeu. Fora isso, para o torcedor, realmente não importa muito. Mas a gestão que nós tivemos no Cruzeiro foi espetacular. Nós pegamos o time na segunda divisão, com uma dívida de 1 bilhão e 200, conseguimos ganhar a segunda divisão, levamos para a primeira divisão, diminuímos a dívida em 500 milhões de reais e entreguei um projeto para uma pessoa maravilhosa que é o Pedrinho Lourenço, um apaixonado cruzeirense e que está investindo mais do que eu podia investir no momento final que eu decidi de vender. No que você vendeu ao Pedrinho, no que passa esse controle no caso, o Ronaldo fez bom negócio ali? Ou perdeu dinheiro com esse Cruzeiro? Financeiramente foi um negócio maravilhoso, né? Mas com um risco 200 vezes maior do que foi realmente o meu lucro. As pessoas realmente falam sobre o lucro que eu obtive, mas ninguém ali fala do risco que eu corri. Voltaria a investir em clube, em SAF, em gestão depois? Não. Não, é muito intenso, é maravilhoso e eu acho que qualquer coisa na indústria do futebol eu vou me apaixonar. Mas é muito intenso, eu não quero isso mais. Para fechar esse nosso papo, essa nossa entrevista, você se coloca como um candidato de oposição ao sistema atual da CBF. Tivesse aqui a câmera aberta falando para o atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o que você falaria diretamente para ele nesse momento? Bom, que ele não é meu inimigo, primeiramente, mas que ele não é capaz de assumir esse desafio. E que quanto antes ele perceber isso e assumir, vai fazer um favor ao futebol brasileiro. Ronaldo, obrigado pelo papo, por receber a ESPN e sucesso no desafio da candidatura ainda. Obrigado, vai ser um grande desafio, eu estou preparado para isso e eu espero ter êxito, porque se eu conseguir, eu acho que vou colocar em pouco tempo o futebol brasileiro no rumo certo e depois disso vai ser difícil desviar o caminho novamente. E aí eu vou ficar aí com a consciência tranquila, deixar mais um legado aí para a história do futebol brasileiro e na minha cabeça o que mais importa é deixar esse legado para os fãs do esporte, do futebol, né?
o slogan da ESPN, fã do esporte. Quero muito deixar esse legado e assim, eu me sinto muito na obrigação de tentar isso. Eu tenho muito a perder financeiramente com esse meu objetivo de ajudar o futebol brasileiro. Minha vida está completamente certinha, com muitos patrocínios, investimentos, tudo bacana, tudo tranquilo. Não tenho nenhum outro objetivo a não ser melhorar o futebol brasileiro e fazer com que o futebol brasileiro volte no rumo certo. Só quero deixar esse legado aí pro futebol brasileiro e de voltar a estar no rumo certo. Todo mundo... As pessoas quando me encontram na rua, e agora que eu emagreci um pouco, elas pedem para eu voltar a jogar para conseguir o Hexa. E mesmo que eu emagreça mais 20 quilos, eu não vou conseguir ajudar a seleção brasileira em campo. Mas eu me sinto na obrigação de ajudar o futebol brasileiro a voltar ao rumo certo.